Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal e muito obrigado por estarem aqui. A Europa pode começar a vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos em resposta a um novo conflito com os Estados Unidos, e esse movimento pode desencadear um colapso do dólar americano. Por muitas décadas, como muitos de vocês sabem, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos ocuparam um lugar muito especial nas finanças globais. Eles não eram apenas mais um tipo de título, mas o ativo seguro por excelência. O refúgio definitivo, a base dos fundos de pensão, dos bancos centrais e dos investidores de longo prazo em todo o mundo. Quando a incerteza aumentava, o dinheiro de todo o planeta fluía quase automaticamente para a dívida do governo americano. E essa suposição agora está sendo colocada à prova. Está sendo desafiada de uma forma que não víamos há muito tempo. Nesta semana, as rachaduras no sistema financeiro global liderado pelos Estados Unidos estão se ampliando. A Academiker Pension da Dinamarca, um fundo de pensão que representa acadêmicos e profissionais, anunciou que planeja sair completamente dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos até o fim do mês. Não até o fim do ano, até o fim do mês. E o motivo não foi técnico, foi político. Os Estados Unidos basicamente não são um bom crédito, disse o diretor de investimentos do fundo, acrescentando que as finanças de longo prazo do governo americano não são sustentáveis. Essa é uma declaração extraordinária, uma admissão extraordinária vinda de um gestor de pensão conservador, especialmente ao falar sobre os Estados Unidos. Você concordaria? Portanto, sem dúvida, mais investidores e mais fundos de pensão cairão como dominós. Eles seguirão o exemplo porque os riscos são altos demais. A volatilidade é extrema. Washington minou a confiança global não apenas em suas instituições políticas, mas também no Federal Reserve, já que a independência do Fed está não apenas sendo testada, mas desafiada, destruída diante dos nossos olhos. O fundo afirmou de fato que as finanças dos Estados Unidos não são mais sustentáveis devido à fraca disciplina fiscal, o que é verdade, a um dólar mais fraco, acabei de postar um vídeo sobre isso, e a pressão por Groenlândia. Os países europeus possuem cerca de 3,6 trilhões de dólares em títulos do Tesouro, ou aproximadamente 40% de todas as participações estrangeiras. Se outros países seguirem o exemplo e começarem a se desfazer dos títulos do Tesouro, o que acontece? Os rendimentos vão disparar, e isso elevará os custos de empréstimo dos Estados Unidos a níveis sem precedentes. Eventualmente, isso pode desencadear uma implosão dos mercados financeiros globais. No papel, o fundo de pensão dinamarquês pode não ser um gigante capaz de mover o mercado. Suas participações em títulos do Tesouro somam cerca de algumas centenas de milhões de dólares, segundo relatórios. Mas o sinal veio em um momento em que os mercados globais de títulos já estavam sob forte estresse e as ameaças de Donald Trump de impor tarifas a antigos aliados, a União Europeia, na verdade ressaltaram a fragilidade da estrutura financeira global. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos reabriram para negociação nesta semana e se viram presos em uma tempestade global perfeita. Os títulos do governo japonês estavam em queda livre, como você bem sabe, com os rendimentos da dívida japonesa de 40 anos, de prazo ultralongo, ultrapassando 4%, o nível mais alto já registrado. A onda de vendas se espalhou e atingiu os títulos de longo prazo em todos os lugares, da Europa aos Estados Unidos. Tudo está muito interconectado. Ao mesmo tempo, as tensões políticas estavam aumentando drasticamente do outro lado do Atlântico. O presidente Trump havia reacendido sua ofensiva agressiva pelo controle americano sobre a Groenlândia. A Groenlândia é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca. Antes, isso podia ser apenas um ponto de discussão altamente provocativo que Trump adorava. Mas agora vem acompanhado de ameaças concretas, incluindo tarifas sobre países europeus usadas como forma de pressão na disputa pela Groenlândia. Os mercados reagiram muito rapidamente a esse dilema.
Os títulos do Tesouro dos Estados foram fortemente vendidos nas primeiras negociações, e o rendimento de 30 anos subiu mais de 10 pontos base, aproximando-se de 4,95%. Novamente, este é o nível mais alto em 4 meses. Os rendimentos de 5 e 10 anos subiram para patamares que não víamos desde agosto do ano passado. Portanto, está claro que a calmaria no mercado de títulos dos Estados Unidos pode ter oficialmente chegado ao fim. Além disso, como discuti em detalhes no meu vídeo anterior, que publiquei ontem, o dólar está enfraquecendo. O dólar caiu nesta semana como resultado das ações agressivas de política externa de Trump, atingindo o menor nível em 2 semanas. Os Estados Unidos estão se tornando a fonte, em vez do porto seguro, da incerteza. A decisão do fundo de pensão dinamarquês, é claro, não causou esse movimento, mas o amplificou. E haverá mais fundos que seguirão esse exemplo. Haverá mais investidores, empresas e países que seguirão esse exemplo, sem dúvida. A saída dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos reflete uma mudança mais ampla na forma como os investidores globais estão reavaliando o risco político associado aos Estados Unidos. É imprevisível demais. É simplesmente uma situação volátil, e há risco demais envolvido. Isso não está acontecendo em um vácuo. O mercado de títulos do Japão está desempenhando um papel muito importante aqui, apesar do que Scott Bessent fez parecer. As preocupações com as perspectivas fiscais do Japão e o aumento das expectativas de inflação elevaram acentuadamente os rendimentos japoneses. E eu vou publicar um vídeo inteiro sobre isso. Ou talvez escreva um post sobre o assunto no meu Substack ou Patreon. Ainda não decidi, então fique atento se estiver interessado. Mas isso é importante porque os investidores japoneses estão entre os maiores detentores de títulos estrangeiros, incluindo os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E, à medida que os rendimentos domésticos aumentam, o incentivo para repatriar capital cresce, o que significa que o capital deixará os Estados Unidos e voltará para casa. É aí que reside o verdadeiro perigo para Washington. Se grandes volumes de capital estrangeiro começarem a retornar para casa, não por pânico, mas por considerações racionais de rendimento, por decisões racionais, os custos de empréstimo nos Estados Unidos podem subir estruturalmente, até mesmo de forma astronômica. O Japão pode se tornar o verdadeiro acelerador por trás tanto da venda quanto do colapso dos títulos do Tesouro e do dólar. Agora, se adicionarmos o risco político a tudo isso, o cenário se torna ainda mais desconfortável. Trump leva a incerteza ao limite e, como resultado, os rendimentos dos títulos disparam. As ações oscilam, caem, o dólar enfraquece e, nesse ponto, a retórica se suaviza um pouco, pois serve como um despertar brusco para a loucura que estamos presenciando agora. Mas desta vez, eu diria que as apostas são mais altas. A disputa pela Groenlândia não é apenas mais uma questão comercial. Ela levantou muitas perguntas profundamente incômodas na Europa. Levantou muitas questões sobre o sistema internacional global, a estrutura que tem estado em vigor há décadas, e se ela ainda existe ou não. A ideia de que os países europeus poderiam, por assim dizer, transformar em armas suas participações em títulos e ações dos Estados Unidos já foi considerada impensável. Agora é debatida abertamente. Mas sejamos honestos, a União Europeia não pode se dar ao luxo de vender títulos do Tesouro americano. Não pode. Suas economias vêm em uma espiral descendente há anos. Não meses, não semanas, mas anos. A Alemanha se desindustrializou. Portanto, a UE não pode se permitir uma crise neste momento. E Washington sabe disso muito bem. Mas o que Washington não sabe ou se recusa a admitir é que sua pura agressividade no cenário internacional está levando o mundo a se afastar do dólar americano e, como resultado, dos ativos denominados em dólar, incluindo sua dívida. Se o apetite estrangeiro por ativos dos Estados Unidos enfraquecer ainda mais, as consequências não serão agradáveis. Rendimentos mais altos significam custos de empréstimo mais elevados para o governo dos Estados Unidos,
taxas de hipoteca mais altas para as famílias e mais pressão sobre as finanças públicas já sobrecarregadas. Um leilão de 13 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano de 20 anos em breve avaliará se os investidores ainda estão dispostos a absorver a dívida americana de longo prazo aos preços atuais. E uma demanda fraca enviaria outro sinal claro de que algo fundamental está mudando. Com certeza vou te manter informado. A verdade é que os Estados Unidos já não parecem um ator previsível. Sua trajetória fiscal está sob pressão, sua política é volátil e sua política comercial tornou-se abertamente confrontacional, até mesmo em relação a antigos aliados. Um fundo de pensão europeu conservador já não pergunta se os títulos do Tesouro dos Estados Unidos rendem o suficiente. Pergunta se eles merecem ser tratados como livres de risco. E isso representa uma mudança profunda. Se mais investidores começarem a fazer a mesma pergunta, gradualmente, sem pânico, de forma racional, o impacto nos mercados globais poderá ser muito maior do que qualquer venda isolada. Muito obrigado por me acompanhar. Espero que este vídeo rápido tenha sido interessante. Apoie meu trabalho. Sou realmente grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Espero vê-los aqui amanhã. Cuidem-se.